Fala pessoal, aqui é Daniel Coimbra, sou nutricionista, uma autoridade científica aqui também do time Optimum Nutrition e hoje a gente está no nosso segundo episódio, né, da Non-Stop, esse podcast que vem para trazer uma conversa sempre muito franca para você sobre performance, sobre constância, sobre perseverança e, claro, trazer mais educação, trazer mais qualidade de vida para você que está nos assistindo. E hoje temos aqui ao meu lado, né, o Norton Mello e a Karina também. A Karina é fisiculturista e ao mesmo tempo ela tem uma comunicação muito legal para as mulheres 40 mais. E eu queria que cada um agora se apresentasse brevemente, porque eu estou cheio de perguntas para fazer para vocês. Bom, meu nome é Karina, eu tenho 52 anos, na realidade, completa agora na próxima sexta-feira. Boa. Eu sou atleta da categoria biquíni, comecei minha carreira aos 42 anos e hoje já faz 10 anos que eu estou competindo. E eu estou, assim, muito animada em poder dividir essa experiência que eu aprendi durante esse tempo todo com todos vocês. Perfeito. Obrigado, Karina. Eu já tenho perguntas para você, tá? Norton, por favor, dê as honras. Fala galera, fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês pela segunda vez, né? Aqui com o Dani. Eu sou educador físico, sou um ex-atleta do meio do futebol. Depois eu virei treinador, né, de atletas também de alta performance do futebol e também de outros esportes. Hoje eu estou muito inserido no mercado digital, uma outra maneira de levar atividade física aí para as pessoas sem fronteira, sem barreira, aí escalando o negócio. E sempre através da disciplina, da constância, a gente sempre tenta levar uma educação para o pessoal que isso é aplicável não só à atividade física, mas a todas as áreas da nossa vida. Bom, gente, e é exatamente isso, né? O Norton ele já trouxe um pouco do tema que nós vamos abordar hoje, né? Hoje nós vamos falar muita coisa aqui que com certeza talvez não tenha algo mais importante, né, em qualquer cenário, em qualquer modalidade, seja independente do treino, independente da carga, intensidade, ou até mesmo do esporte, né? Para todo e qualquer esporte a gente precisa de constância, né? Seja na dieta, seja nos treinos, seja nos hábitos e como se manter, de fato, né, num stop, né, com esse nosso conceito de sem parar, de com constância, de construindo algo não extraordinário, mas algo ordinário ali ao longo de todos os dias. E a gente sabe que ao longo dos dias vão aparecer adversidades, vão aparecer coisas que vão tentar tirar o nosso foco e a gente precisa dessa consistência. Então, eu já começo aqui trazendo um pouco mais da Karina, né, para vocês e perguntar, né, principalmente como é que a consistência, como é que a rotina, os hábitos, ela começou a te acompanhar, né, principalmente aí depois dos 40 mais. Como é que foi essa virada de chave, Karina? Você sabe que a consistência nasceu de uma necessidade, e ela veio depois da minha gravidez, quando eu percebi que o meu corpo, assim, deu aquela bagunçada que é o que acontece geralmente com as mulheres, né, e eu não estava mais me reconhecendo. E então eu falei assim: "Eu preciso mudar isso". Eu procurei ajuda na época, não foi fácil, foi difícil igual é para toda mulher, porque a gente vem de uma rotina e de repente a gente tem que confiar no que, por exemplo, um nutricionista passa, que não é fácil pra gente que nunca eu nunca tinha feito uma dieta acompanhada até então, viu. Que Eh legal. é. E então, Dani, eu de repente você lidar com um roteiro que o nutri te passa, você tem que seguir aquilo e Sim, confiar que vai dar certo. sim, Então, perfeito. eu aprendi justamente por causa de uma necessidade. Só que o que Boa. que aconteceu no processo? No processo, eu percebi que a consistência, não é você achar que você vai ser perfeito o tempo inteiro, é saber que você vai falhar, que vai ter Muito dia que bom. você não vai estar motivada, tem dia que você vai estar, que vai aparecer um monte de dificuldade pelo caminho, mas o importante é saber voltar, retomar e Muito começar bom. tudo de novo. Muito bom. Esse é o caminho, né. Perfeito, é Não é exatamente sobre isso. a perfeição, né? Isso, porque
Tem o cenário ideal e o cenário real, né? A nossa vida tá Exatamente. cheio de turbulências, então o ideal é a gente não falhar nunca, mas não é isso que acontece. Então eu aprendi a voltar e a recomeçar, sempre que eu dava essa caidinha. Muito bom você falar isso, amiga, porque assim, uma das coisas que eu mais falo na internet e ao mesmo tempo eu falo para meus alunos, para os mentorandos, para as pessoas que me seguem, é que assim, é muito difícil você entrar na internet hoje e você comparar a grama do vizinho com a sua. Por quê? Porque muitas vezes você pega ali recortes, né? Recorte de físico, recortes de realidade, recorte de rotina, e muitas vezes você compara com a sua e você começa a dizer: "Nossa, mas minha vida ela não é tão boa desse jeito", né, tipo: "Nossa, mas eu também como isso, então eu também tomo esse suplemento e eu não tenho o físico, por exemplo, que ela tem". Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, até para mostrar para as pessoas que a vida de todo mundo vai ter problema, a vida de todo mundo vai ter adversidade, e não é pela falta de problema ou pela falta de adversidade ou por elas que a gente vai deixar de ter consistência naquilo que a gente está fazendo, né? Muito exatamente. Adorei essa tua colocação. E aí me conta uma coisa, teve a gravidez, mas teve aquele momentinho ali que a gente chama ele de estopim, né? Qual foi o exato momento que tu lembra de, tipo assim, cara, eu tomei de volta e agora eu assumo a responsabilidade de mudar? Teve algum momento, teve alguma fala, teve algum comentário, teve ou foi um processo acumulativo que aconteceu? Agora a gente quer saber. Teve. Olha, eu vou confessar. Eu acho que vou levar uma bronca depois. Mas o estupim foi eu escutar dentro da minha própria casa que eu não ia mais ter o físico que eu tinha, entendeu? Você imagina, você tá lá com aquela barriguinha, aquela pochetezinha, o bracinho já não é mais o mesmo, aí você escutar, e isso para mim foi assim, foi um baita ponto de Eita, virada, porque você a mulherada que sente tá ali escutando aqui isso aqui agora vai ficar louca. desafiada, e uma mulher desafiada é uma mulher que corre atrás. Mexeu a Amiga, e ferida. uma coisa. Mexer, nossa, mas me cutucou. Ô, amiga, mas olha, quer que eu te diga uma coisa? Aconteceu uma coisa semelhante, né? Mas foi muito profissional comigo, sabe? Nossa, você vai ser nutricionista, mas por quê, né? E também, né, da minha família. E às vezes a pessoa fala, e talvez ele não tenha maldade, às vezes na fala da pessoa, sabe? Ela simplesmente ela não teve nível de consciência, ou talvez ela não tivesse conhecimento suficiente, sensibilidade suficiente e acabou soltando ali alguma coisa nesse momento. Mas, cara, eu acredito muito que há frases que vêm para o bem, mesmo sendo ruins de escutar em algum momento. Eu também acho. É porque, tipo assim, eu escutei de uma pessoa próxima, eu sei que não foi falado por maldade. Na realidade, eu acho que até se eu não tivesse mudado, teria sido super aceito um físico diferente do que eu tenho hoje, entendeu? Então foi um baita combustível, porque a mulher precisa se sentir bonita e precisa se sentir admirada, né? A gente tem que gostar do que a gente está vendo no espelho. Então, com base nisso, eu fui correr atrás, né? Eu fui procurar ajuda profissional e realmente decidi seguir o que foi me passado, porque a gente tenta fazer as coisas, pela gente e costuma não dar certo. É, Exato. costuma não dar certo. E quando a gente recebe orientação, a gente duvida do profissional que passou aquilo para a gente, por uma questão de falta de conhecimento também, né. Então, eu segui o plano e depois eu comecei a colher os resultados. E quando eu colhi, Coimbra, o engraçado foi que eu fiquei com um físico tão bom, que uma amiga que era atleta na época me perguntou: "Por que que você não vai competir? Você já está pronta". E eu estava mesmo, Eu já eu tive várias estava pacientes que mesmo. estavam prontas para subir no palco também. Muito legal isso. É muito legal, né. Só que eu resolvi subir. E eu resolvi subir tendo 42 anos, no momento que a maioria das mulheres, fala assim: "Nossa, eu passei dos 40, eu preciso desacelerar". E eu não, eu descobri uma Carina que eu não conhecia, que era uma Carina extremamente focada, Que legal. extremamente dedicada, e resolvi me desafiar a um mundo totalmente novo. Hoje, é mais comum você ver mulher, 40 a mais, 50 a mais, subindo no Sim, palco. Mas sim. quando eu comecei não era comum, não era comum. Que maravilha. Muito bom, Legal. muito bom. Obrigado, adorei tua resposta. Agora, meu amigo Norton,
você que é um cara que já mudou e continua mudando, né, milhares de vidas, porque sempre ainda são poucas. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência em relação a o que que as pessoas elas têm tanta resistência em mudar ou tanta resistência ali em manter uma cadência adequada, né, de exercício, de conseguir de fato se habituar com a rotina nova de treino. Fala um pouquinho disso, né, da tua experiência em relação a todos os teus alunos online, são alunos do Brasil inteiro, são alunos de centenas de países também. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que o maior desafio que nós temos, a gente falando de atividade física, falando de nutrição, ou falando de qualquer área da nossa vida, é nós mudarmos hábitos. Então, a gente incluir um hábito ou retirar um hábito, eu acho que é o maior desafio. Porque, no fim, todo mundo quer o resultado, mas quando a galera dá de encontro com o processo, porque quando é vendido determinados resultados, nunca é vendido o processo, nunca é falado o processo para se chegar nesse resultado. Aí quando a pessoa ela cai de frente nesse processo, é onde acho que ela recebe o baque. Recebe o baque pelo seguinte: ela tem que entender que ela vai ter que abrir mão de certas coisas e ela vai ter que incluir outras coisas na vida dela. E esse processo, ele não é fácil de se fazer, né. Então, as pessoas elas têm aquela motivação, né, aquele gás no início, isso vai fazer ela começar, ok, mas aquela constância que a gente estava falando, aquela disciplina é o que vai fazer ela chegar naquele resultado dela, né. E quando as pessoas elas dão de cara com a realidade que nem todos os dias a gente está motivado para fazer algo, né, fazer atividade física, um treino ou se alimentar da maneira correta, ela acaba desanimando, porque ela criou um mundo na cabeça dela que todos os dias ela vai ter aquela motivação do primeiro dia, né. Então, se ela não insistir no processo, né, independente da circunstância, porque senão a gente tem uma prateleira de desculpas aí para a gente sempre colocar na mesa, né. Então é a falta de tempo, é o trânsito, é o estresse, é a dor de cabeça, é isso, aquilo. E a gente sempre acaba colocando, como último lugar, né, essa transformação de hábito, porque não é fácil, esse processo. Então eu vejo que o preparador físico, o nutricionista, ele tem que ser mais do que um preparador físico, mais do que um nutricionista, ele tem que ser aquela pessoa que vai dar um norte, é uma bússola, né, que a gente vai direcionar ali e lembrar que é uma educação diária que nós fazemos com eles, mas eles também têm que se fazer todos os dias. O ato da disciplina é um ato de autoeducação diária, né. Perfeito. E uma coisa que eu quero trazer, assim, é que uma das coisas que me conecta muito com a Optimum Nutrition são os valores, sabe? E, assim, uma das coisas que a gente não gosta aqui é daquela positividade tóxica, sabe? Tipo assim, é isso mesmo, vai desse jeito, etc. E não, cara, aqui a gente gosta muito de colocar o ser humano em primeiro lugar. Então a gente olha para as pessoas, né, como seres humanos, não como máquinas que não têm sentimentos, que não acordam cansados, que não estão fadigados e que tá tudo bem. Descansar um dia para dormir um pouco melhor, né? Então é um valor muito próximo aos meus valores também. Acredito que aos seus também, que a gente se conhece bastante. Agora eu queria te perguntar o seguinte, cara. E como treinador, porque por muito tempo você não esteve no online, você esteve no dia a dia ali, como eu, né, estou até hoje, no dia a dia ali com o paciente. Cara, como identificar algumas coisas que estão fazendo a pessoa sair da rotina, como identificar algumas coisas que estão fazendo a pessoa se sabotar? Por exemplo, hoje, em uma das minhas consultas, eu perguntei para uma paciente assim, ó, me diz uma coisa, como é que é o teu comportamento depois que tu melhora? Aí ela disse assim, como assim, Daniel? Tu já melhorou alguma vez da forma que tu melhorou hoje? Ela, não, mas teve uma vez que tive uma boa melhora. Dessa vez eu emagreci, mas eu não tive ganho de massa muscular. Dessa vez eu emagreci e tive ganho de massa muscular. Eu tive recomposição corporal, né? Como você havia dito. Aí eu, pois é, mas como é que isso se comportou?
Eu piorei muito depois que eu melhorei. Relaxou. Aí eu disse assim: "E tu sabe por que que isso aconteceu?" E a gente passou uns 20 minutos conversando sobre isso, por quê? Porque a minha maior preocupação agora não era se ela tinha melhorado, era o que era que a gente ia fazer daqui para frente para que ela não começasse com pensamentos sabotadores do tipo: "Ah, em 2 meses eu consegui perder gordura e ganhar músculo, então eu posso piorar que qualquer momento eu volto e em 2 meses de novo eu posso ter esse resultado", Sim, sabe? sim. Então, no teu dia a dia ali, no teu tato, conta alguma história, conta alguma coisa que tu pegou ali no ar, que eu acho que isso acaba sendo muito interessante aqui para o nosso público. É, a mentalidade, né, a maneira como a pessoa ela encara desafios e ela sustenta desafios diz muito, acho que sobre todo o resto da vida dela, né. Então, quando você falou, né, sobre você chegar aí no seu objetivo, como que você se comportou, eu pergunto muito também para os alunos e perguntava na época de personal, é assim, o seu pós-treino, daqui para fora, daqui da academia, da porta para fora da academia, como você se comporta? Porque você ser saudável Muito bom. ou você ter um bom hábito no momento do treino é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver da porta para fora. Porque Muito bom. se você treinar comigo todos os dias, 7 dias da semana, o seu dia tem 24 horas. Eu vou ficar ali com você no máximo 1 hora. Como é que você se comporta nas outras 23 horas que eu não tô com você, né? Então, é aquele papo em que o treino não sai de mim. Eu saio do treino, mas o treino não sai de mim, o bom hábito, né. Então, eu encarei, né, pessoas que falavam assim: "Ó, eu vou comer isso porque eu treinei". Isso é uma mentalidade. Aham. E eu conheci pessoas que falam: "Eu não vou comer isso porque eu treinei". Então, é uma diferença de mentalidade em que uns treinam para se dar o aval de Para justificar se os seus erros, para permitirem. se permitirem. Outros olham de uma maneira contrária, né? Porque eu treinei, porque eu cuido da minha saúde, porque eu tenho um objetivo, eu não vou fazer isso. Então, nesses papos, a gente acaba pegando muito a mentalidade, porque no final, as pessoas elas não fracassam porque elas não sabem o que que elas têm que fazer. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Mas esse desafio desse processo que a gente falou antes é como a pessoa ela vai se comportar no resto do dia e isso consequentemente em todas as áreas da vida dela. Então, o treino ele revela muito sobre como uma pessoa acho que encara a vida, porque o E você treino é sabe outra coisa, que eu acho que também vai amarrar isso que você está falando, Norton, que tipo assim, quando a pessoa começa, decide a fazer uma dieta, se dedicar a um treino, geralmente ela está num ambiente que não colabora, porque senão ela já não teria aquela forma física que ela está, na maioria das Ah, eu ia vezes, trazer isso agora, muito bom. né. Então ela vai ser uma pessoa que vai estar lutando contra todo um ecossistema, né, num primeiro momento. E que eu percebo que acontece na maioria das vezes, quando ela realmente decide e é firme o suficiente, o que vai começar a mudar é o entorno dela, né. As amizades mudam, né, as pessoas que estão ao lado acabam, eh, realmente caindo muita gente, chegando muita gente nova, justamente que vai acompanhar esse novo estilo de vida que ela tem, né. sim. Perfeito. Ó, eu E tem uma vou coisa, te trazer uma comparação. Imagina uma mulher, que ela olha a Karina, e aí ela fala assim: "Pô, onde a Karina treina?" Aí vê a academia que a Karina treina. Ela fala assim: "Ó, vou treinar no mesmo horário que a Karina, eu vou repetir o mesmo treino que ela faz, eu vou escutar a mesma música que ela escuta no fone dela, eu vou fazer igualzinho ela faz. Mas no dia a dia, eu vou vendo que a Karina tem uma evolução bem diferente da minha, e muitas vezes eu tenho até a genética bem próxima dela. Mas aí eu chegar na Karina e falar assim: "Karina, eu faço tudo o que você está fazendo, mas por que que eu não tenho uma evolução igual a sua?" Aí ela vira e fala assim pra mim: "Olha, o segredo é da porta pra fora. Você faz o que eu faço durante essa 1 hora, você ouve a mesma música, você faz o mesmo número de série, o mesmo exercício, tudo. Mas quando eu saio daqui, a maneira como eu vivo é bem diferente da tua." muito bom. Então eu acho que o segredo, ele não tá muitas vezes naquele treino específico, mas ele tá no que você faz depois desse treino específico. Exatamente. Muito bom. E, gente, eu quero trazer uma discussão aqui para a roda, que é o seguinte:
Eu acho que a gente precisa ser humilde o suficiente para tanto aprender com as gerações da frente, quanto para aprender com as gerações para trás. E se tem uma coisa que essa geração Z está trazendo, é o exercício em grandes grupos. O que vocês acham disso? Porque, por exemplo, hoje eu conheço algumas pessoas que estão treinando, mas elas não estão indo treinar. Elas estão indo socializar. Elas estão indo correr junto com as amigas. Elas estão indo fazer um beach tennis com os amigos, que é o momento que os homens param ali para conversar, ou tênis com os amigos, ou treinar musculação, 3 pessoas juntas, enfim. Eu estou começando a ver as pessoas se agrupando mais para fazer coisas que antes elas se agrupavam para ter hábitos mais negativos. Como, por exemplo, vamos se agrupar e vamos se encontrar num bar para beber. E hoje as pessoas estão, de fato, trocando o bar pelas corridas de rua, por musculação, por outros exercícios, por Hyrox e por tantas outras coisas, tênis e etc. Como é que vocês veem esse movimento? Olha, eu acho super positivo e eu vejo que acontece isso comigo, porque academia para mim virou um lugar de socialização mesmo, tanto que eu costumo chegar um tempinho antes que eu perco, assim, facilmente uma meia hora, 40 minutos sentada numa mesa conversando com amigos, que eu vou lá para vê-los e depois cada um vai fazer o seu tipo de treino. E Maravilha. eu vi acontecer também desse mesmo grupo de amigos que hoje em dia está dentro de uma academia, formarem outros grupos e ir, por exemplo, para um beach tênis. E saiu gente que virou campeão aí de Que beach tênis e legal. está jogando até hoje. Então eu acho que esse lado que essa geração, está vivendo, que a gente também está vivendo, ajuda muito, porque é muito legal você acordar com uma mensagem no WhatsApp: "Amiga, que hora você vai treinar? Tô indo pra academia, que treino que a gente vai fazer Muito bom. hoje?". Muito bom. Isso puxa muito, né. Então, tipo assim, se você estava desanimado para fazer alguma coisa, você vai lá num primeiro momento porque alguém te chamou. Você pode ir com a desculpa de: "Ai, vou lá só para bater um papo", mas um treino vai acabar saindo, né, independente do tipo de treinamento que vai Perfeito. ter. Muito Isso bom. eu acho muito positivo. Muito bom. Meu amigo Norton, você. Olha, eu vejo o poder da ambiência e da comunidade. Eu acredito que Perfeito. a comunidade, independente da classe social, independente da cultura, independente de onde você veio, todo Da mundo, modalidade. da modalidade, todo mundo quer pertencer a algo. Todo mundo quer pertencer a um grupo, e a comunidade ela gera muito isso, né? Então o poder da ambiência, de eu estar no lugar com pessoas que me inspiram, que me puxam, como a gente falou antes, nem todos os dias eu estou motivado para treinar, nem todos os dias eu estou motivado para fazer dieta. Isso pode ser o atleta, o que tem o maior, sucesso, habilidade em algum esporte, em alguma atividade física. Nem a maioria dos dias, para falar a verdade, ele não vai estar com aquela motivação. Mas você se cercar de pessoas que, que buscam o mesmo hábito, que estão, atrás de um mesmo objetivo, têm um mesmo foco, isso te ajuda a permanecer. Então, eu acho que o poder da comunidade, né, é trazer esse ambiente que é mais sustentável ao longo prazo, né, ser sustentável aos dias ruins, porque, ser sustentável nos dias bons, não tem muita Perfeito. função, muita necessidade, né. Eu falo, você ter disciplina no dia que você está motivado, não adianta de nada sua disciplina. A disciplina é na hora que está tudo contra, né, aí que a gente vê o que que é realmente a disciplina. Então, a importância da comunidade acho que é me sustentar nos dias em que eu não estou com aquela vontade. E para você que está escutando agora, né, faça ou crie a sua própria comunidade, a sua rede de amigos, a sua rede de pessoas, de amigos, de familiares, de outros familiares próximos, né, que podem fazer algum exercício, que têm gostos parecidos com vocês. Eu acho que o mais importante da comunidade são pessoas que estão ali por um mesmo motivo, né? Então, ache o motivo e busque essas pessoas também para ter ao seu redor.
E outra coisa é o que a gente consome hoje em dia no online também, que ajuda muito, né, porque, igual você falou, na maioria dos dias eu não estou motivada, mas, por exemplo, eu vejo alguém que me inspira, tá lá abrindo, né, que hoje em dia o povo se abre também, ó, tô indo treinar na força da disciplina, tô seguindo essa dieta aqui, minha vontade era de estar comendo outra coisa, mas estou seguindo, isso acaba também de uma maneira muito positiva, né, ajudando, porque o que eu recebo de mensagens, o Norton, o Coimbra também deve receber de gente, assim, que consome o nosso conteúdo e consegue mudar, é muito gratificante. Então, de uma certa maneira, se não consegue treinar comigo na academia, consegue ver o que eu estou fazendo e tentar acompanhar a rotina, né. Gente, e eu querendo trazer vocês agora para um outro contexto, que seria, como treinar sem parar, como manter essa rotina non-stop, né. E quando a gente para pensar, né, em alguns pilares, que são pilares que eu considero como pilares essenciais, eu considero principalmente aí a alimentação, o treino, o sono, a suplementação que essa pessoa ela possui. Por quê? Existe todo um por trás que dá suporte para ela conseguir fazer aquilo ali. Quando a gente estuda um pouco mais sobre idoso, a gente tem o contexto, né, de idoso frágil e idoso não frágil. E normalmente, quando a gente coloca um idoso não frágil, é justamente aquela pessoa que está fazendo tudo aquilo que suporta ele não ser frágil. Ou seja, uma alimentação de qualidade, uma manutenção, né, da massa muscular, o exercício físico, a suplementação adequada. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de como que funciona na vida de vocês esses pilares para conseguir sustentar. Eu falo muito para os meus pacientes, né, que assim: "Cara, eu só consigo sustentar a rotina que eu faço, né, eu tenho ali pelo menos ali 5 CNPJs, tenho várias pessoas ali para liderar, atendo, dou aula, tô virando aí, se Deus quiser, já já por enquanto sou aspirante a Ironman, já já Ironman, né". Eu tô vendo, tô acompanhando. É isso, é isso. Então, eu acredito que assim, eu só estou conseguindo fazer tudo isso por conta dos bastidores, eu estar comendo bem, eu estar me alimentando bem, eu ter minha dieta calculada, eu fazer a suplementação adequada, eu dormir a quantidade de horas que eu preciso dormir, e quando eu não durmo, tá tudo bem, mas eu fico de olho para em algum momento tentar recuperar essas horas de sono perdida. Como é isso para vocês, na rotina de vocês? Não, hoje a Karina de hoje, nos seus 52 anos, eu vou falar assim que eu não quero parecer que eu tenho 25. Na minha realidade, meu foco tá lá na frente, é nos meus 90 anos, 100, que eu tenho certeza que a gente vai chegar, porque a expectativa de vida aumentou muito. Então, o cuidado que eu tenho hoje é pensando na minha longevidade. Como é que eu vou estar, em termos de agilidade, de força, de autoestima quando eu tiver 80, 90 anos. E eu sei que, tipo assim, tudo que eu fizer em termos de escolhas hoje, tanto alimentares quanto de treino, vai impactar justamente nesse futuro. Que eu não quero estar aqui, né, com uma idade avançada sem qualidade de vida nenhuma. Eu quero estar usufruindo na minha velhice de tudo que eu construí até agora. E só que tem uma vantagem, então eu estou focando lá na frente, só que tudo que eu faço certo hoje me traz como resultado um físico que me agrada, né. Então, eu acho que é um pacote de coisas que ajudam, e eu vendo esse resultado, que eu sou uma pessoa extremamente ligada ao aspecto visual, eu vendo que eu tenho um resultado que eu gosto, então eu fico muito mais, assim, motivada a não sair da dieta, a manter minha rotina de treinos, a incentivar e tentar arrastar quem está do meu lado. Então a Karina não para baseado nisso, pensando no futuro e colhendo os resultados hoje. Então assim, ó, só para continuar, né, Karina, então nunca é tarde demais. Nunca, nunca é tarde demais. E o errado tá a gente achar que a gente tem idade para começar. Hoje eu conheço mulheres com mais de 50 anos, com 60 anos, eu acho que o Norton também já teve alunas, se não me engano, no papo a gente conversou sobre isso, que começaram depois dos 50, depois dos 60, nunca é tarde. E a melhora da pessoa em todos os Não, é aspectos absurdo. é uma coisa absurda.
Muito bom, muito bom. Ô Norton, e fala uma coisa aqui pra mim, cara. E fora esse físico aí de Superman e tal, onde é que as coisas elas começam a de fato fazer sentido para muito além do físico? Porque para mim que te conheço mais próximo, eu sei o quanto tu é performático. Então, quando a gente fala de performance, eu falo de um cara que faz lives 365 dias, todos os dias, 2 vezes por dia. Eu falo de um cara que vai jogar bola e quando vai jogar bola com outras pessoas, dá na mesma performance, talvez, de uma pessoa que é quase um profissional ou de um amador que está em atividade, né? E na musculação a mesma coisa. Cara, para além do físico, hoje, como essa rotina non-stop, ela traz para ti outros benefícios? Me fala um pouco disso. Quando a gente fala em o corpo, a gente está falando sobre o corpo mudar o físico, né, você entrar em forma. Mas eu vejo que isso, na verdade, é a ponta da pirâmide, muitas vezes é o último ponto a ser transformado ali numa pessoa, né. Porque só da pessoa ela começar uma atividade física, ela vê que o sono dela melhora, que o rendimento dela melhora, ela consegue melhorar os exames dela em todos os sentidos, né, então a qualidade de vida dela vai sempre melhorar. Eh, eu vou responder isso até emendando, completando um negócio que a Karina falou que eu achei muito interessante, e quando você tem claro uma visão do objetivo que você tem que ter a visão também desse processo, porque cada atitude que a gente tem é como se fosse uma semente que eu vou plantar e vou colher lá no meu futuro. Então a gente é resultado daquilo que a gente plantou lá atrás, né, do que a gente vem plantando diariamente, que na verdade essa plantação são os nossos hábitos, né, daquilo que a gente faz com uma frequência. Assim, a rotina que eu tenho de gravar live, de praticar esporte, essas coisas, Sim. ela é algo que eu carrego há muitos anos, desde novo, então se transformou num hábito na minha vida, nesse sentido. E e e e as pessoas, acho que o grande segredo é você traçar as metas, mas você saber fracionar essas metas, no sentido seguinte, Muito bom. a Ká falou que o objetivo dela é envelhecer bem. Quando a gente fala isso para muitas pessoas, envelhecer bem, ela olha, não, envelhecer, deixe, tá lá na frente, tá lá longe. Então ela vê muitas vezes como um objetivo muito longe, muito De distante, longo prazo. de longo prazo, ou muito Verdade. difícil, muitas vezes. Mas eu gosto de trazer assim, ó, qual que é o teu objetivo para daqui a um ano? Daqui a um ano o objetivo é tal. Tá. Mas em vez da gente olhar então agora para daqui a um ano, vamos fracionar em meses. Agora vamos pegar os meses e vamos fracionar em semanas. Agora vamos pegar as semanas e vamos fracionar em dias. Aí acaba sendo mais fácil encarar os desafios. Porque aí eu transformo aquele objetivo anual em um objetivo, na verdade, diário. E automaticamente eu tenho que entender, se eu não cumprir os meus objetivos diários, automaticamente eu não vou cumprir o meu objetivo semanal. E se eu não cumprir o meu semanal, automaticamente eu não vou cumprir o meu mensal. E se eu não cumprir o meu mensal, automaticamente eu não vou cumprir o meu anual. Então, É verdade. é meio que assim, Muito nesse bom. sentido, pô, ao invés de eu ficar olhando daqui um ano, porque um ano a pessoa esquece, perde a motivação. Tá, vamos trazer agora esse ano e vamos olhar para um dia. Então, o que que São eu os tenho que micro fazer? hábitos, Os né? micro hábitos. Então, o que que eu preciso fazer diariamente? Porque aí, sem perceber, daqui um ano, eu olho para trás e eu falo, nossa, eu atingi aquele objetivo que eu tinha. Mas não foi algo pesado de se olhar, entendeu? Já vira um hábito, né, depois se manteve por um ano, já virou hábito. Certamente essa pessoa Perfeito. vai conseguir manter por muito mais tempo. Porque que na realidade hoje, o que que me impressiona se eu ver um físico bonito? Eu não me impressiona um físico bonito que eu vi, assim, durante 3 meses, que eu sei que é um tempo que a pessoa consegue manter. Eu vou admirar mesmo a pessoa que consegue manter esse físico por anos, por uma década. E esse é um trabalho de formiguinha, igual o Norton falou, que a gente tem que fracionar, só que quando a gente vai ver a longo prazo, o resultado está lá.
Por isso que é muito complicado também, né, Daniel? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa vê eu pronta para subir num palco, aquele físico que a gente sabe que é para aquele momento. Quem é da área, O ápice da igual você, preparação. é o ápice da preparação. Aí fala assim, mas em quantos meses eu vou conseguir ter esse físico? É. Agora você imagina se eu falar assim para essa pessoa, faz mais de 10 anos que eu malho de uma maneira muito Regular. regular. E uma rotina que eu faz 10 anos que eu sigo uma dieta. Então, é complicado você falar isso para uma pessoa que está começando, que eu posso desmotivar, né? Uhum. Desmotivar ela. Então, como é que eu vou conseguir passar isso para ela? Que esse físico que ela está admirando hoje é resultado de anos de trabalho. Como é que você conseguiria fazer isso? Gente, uma coisa que eu acho muito importante é trazer exatamente esse contexto. Por quê? A gente está falando aqui agora de físico, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de físico, acho que vocês dois, né, o Norton para os homens, a Karina para as mulheres, vocês, além de profissionais também, vocês acabam sendo referências, né? E, por exemplo, existem profissões que a gente acaba se tornando mais referência ainda. Né? Por exemplo, a profissão do Norton é um profissional de educador de educação física. Então, as pessoas elas já esperam dele ali algum físico, algo mais atlético e etc e tal. A tua profissão também, as pessoas aí é que esperam mesmo, né? Mas assim, ó, dentro desse contexto de autocobrança, até onde isso é positivo, até onde isso começa a se tornar negativo, até onde eu começo a cobrar excessivamente de mim e eu começo a romantizar coisas que muitas vezes são extremamente deletérias à minha vida. Qual é o ponto onde é saudável e passou daquilo ali a gente vê como algo dismórfico, como por exemplo, uma dismorfia de imagem corporal ou uma anorexia. Isso é muito importante da gente falar. Uma vigorexia, que é algo Uma vigorexia que acaba é sendo muito extremamente comum, né? comum. Assim, em primeiro lugar, eu sou um cara que a minha profissão, eu vendo saúde, né? Então, eu preciso vender não apenas o corpo estético bonito, o sonho, o resultado que a pessoa quer, porque para isso existem vários tipos de atalho, mas não quer dizer que essa pessoa ela vai chegar ao objetivo dela, mas de uma maneira totalmente sem saúde. Então, acho que essa linha é a linha aonde eu prejudico e aonde eu trago um benefício para mim, pro meu cliente, para quem eu estiver atendendo. O esporte de alto rendimento, eu fui atleta, eu fui treinador de atletas, né? E nesse meio, é um meio que a gente fala que atleta não é sinônimo de saúde, né? Em vários esportes, porque a gente precisa de resultado. Eu trabalhei no meio do futebol, em que resultado eu não posso falar, vou fazer um trabalho com esse atleta e daqui 3, 4, 5 meses a gente vai começar a ver resultado. Não, ele precisa de resultado para a semana que vem. Então existem muitas condutas nesse meio em que, olha, isso aqui vai trazer um malefício, vai trazer um problema para ele futuro. É meio que assim, tô nem aí, eu preciso de resultado para amanhã. Isso é um negócio que choca no sentido em que eu vendo saúde, mas ao mesmo tempo eu não tô nem aí com a saúde do meu atleta. Então começa a pegar muito forte no meu caso, em princípios, em valores, em propósito, em conduta. Então eu saber o que eu vendo e por que eu vendo o que eu vendo. Porque aí eu preciso resgatar isso todos os dias na minha vida. Eu vendo algo porque eu quero ganhar dinheiro, que é muito importante e é válido, mas existe um certo limite. Um limite que daqui já não vale a pena, daqui eu não posso ultrapassar, daqui eu estou indo contra mim, não é nem só contra a saúde do meu aluno, eu estou indo contra aquilo que eu acredito. Princípio ético, moral e etc, né? Exato. E Karina, eu queria que essa parte ela passasse muito por ti, por quê?
porque quem tem voz de fala do gênero aqui feminino, principalmente, é você. E você ainda está dentro de um meio, primeiro, é mulher. E segundo, está no meio em que a comparação ela é o tempo inteiro. Então, normalmente, você está se comparando ali com as top 5, com as top 10, com a atleta biquíni de fora e etc. Como é que essa comparação ela pode ser algo saudável, o que principalmente não tire do seu cerne principal, que a maior comparação É e comigo mesmo. é exato. Não, tipo, E no que seja fisiculturismo saudável ainda essa comparação. quando a gente está em cima de um palco, eu já aprendi a fazer isso, ali é não é a Karina, é ela, a atleta, sendo julgada por um tipo físico que a categoria exige. Então, tipo, eh, é que a gente está de costa, mas aqui você vê a quantidade de troféus que tem ali, então pode dizer que eu acertei na maior parte do tempo. Mas eu também tive campeonatos que eu não fui, tão bem, mas eu sempre estava ranqueada entre os top 5, nunca caí disso, mas eu aprendi mais quando eu não estava, mas não era eu nunca levei para o pessoal, eu sempre levava como aquela atleta precisa melhorar aquele ponto para ela poder ir bem, né. Então eu sempre procurei também me comparar o meu físico de hoje com o físico que eu tinha ontem. Então eu nunca levei para o lado negativo esse tipo de comparação, principalmente porque eu estava era uma atleta de 40 mais 48 anos competindo com uma menina de 25 e eu estava ali na disputa do top 5 com ela, por exemplo, entendeu? Então eu aprendi realmente a exigir de mim a melhora da Karina de hoje comparada com a Karina do passado. Mas isso não é uma atividade fácil, uma coisa fácil de fazer não, viu, Coimbra? É um Porque trabalho muito mental, né? é extremamente mental. E alta performance, igual o Norton falou, não é uma coisa saudável. E quando é no fisiculturismo, eu já cheguei a não competir estando pronta, a não subir num palco, justamente porque a parte mental, com esse excesso de dieta, com um cutting que tem uma dieta que o Coimbra sabe que é uma dieta que a gente está em déficit, mas o treino não tem que estar menos, o treino tem que estar mais para poder manter a massa muscular. A parte emocional minha travou, então eu já deixei de subir por causa disso em um campeonato. Boa. Então a gente vê o físico, mas não vê o que está acontecendo por dentro às vezes, né. Então, é Então, uma coisa que a gente gente, tem que levar em eu conta. acho que todos nós estamos corroborando, na verdade, com os mesmos princípios em relação a o que fazer para conseguir ter uma rotina, né, mais saudável. Então, nós falamos de diversas coisas que foram de autoestima, falamos de diversas coisas que foram relacionadas à alimentação, ao treino, a hábitos, a micro hábitos, e a gente chegou a um senso comum aqui. O senso comum é que a saúde é em primeiro lugar Sim, e que o resultado disso, ele vem muitas vezes em forma de físico, sim. né. Então, na forma do físico saudável, no saudável, de uma performance, né, ou seja, é muito importante que a gente coloque a nossa saúde em primeiro lugar. E pensando em colocar a saúde em primeiro lugar, é muito importante também que a gente entenda a qualidade dos alimentos que nós estamos colocando para dentro do nosso Sim. corpo e a qualidade também dos suplementos que nós estamos comprando, né. Porque hoje, com essa infinidade de produtos e possibilidades, etcétera, muitas vezes é muito comum, né, no meu consultório, o paciente chegar comprando ali gato por lebre, né, e eu queria um pouquinho da opinião de vocês também. Às vezes pela propaganda, né, que é feita, que você falou, o gato por lebre, mostra o resultado: "Ó, toma isso que você vai ser assim", e aí a pessoa ela não vai a fundo, né, o que realmente está acontecendo, o que realmente tem por trás daquilo, desde a alimentação, a suplementação. Eu conto sempre para as pessoas o dia que a gente teve a oportunidade de ir lá para Chicago, que a gente foi conhecer de perto a fábrica, né, ali da Optimum Nutrition, porque ali foi na prática a gente viu a qualidade, a seleção de cada ingrediente que é colocado dentro da suplementação. Não é um negócio que, ai, me falaram ou eu ouvi dizer. A gente viu ali
Esses próprios olhos, né? Assim, a seleção como é feito. E como, assim, qualquer coisinha eles já descartam porque não passou em teste. Ô, Karina, só para tu ter noção, são mais de 200.000 toneladas que são descartadas e não são utilizadas, aprovadas Não para passa no teste, né? Oh my ser God. matéria-prima do whey protein da Optimum Nutrition. Por isso É. que eu, assim, consumo, assim, de olhos fechados. Não, porque É faz muita diferença realmente, porque a gente se preocupa com tanta coisa, né? Se preocupa assim, em seguir uma alimentação equilibrada, em escolher bons alimentos, um legume de qualidade, uma carne de qualidade, na hora que vai suplementar, acaba não prestando tanta atenção. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: "Nossa, mas eu consumo, um whey, eu consumo uma creatina, mas eu não estou vendo o resultado que você está vendo", mas tem que ver a qualidade realmente do produto. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado essa parte de suplementação realmente, porque hoje em dia a gente tem infinitos produtos no mercado, mas o que realmente funciona? O que realmente vai entregar o que está ali naquele rótulo, né. Não, eu falo uma coisa aqui, assim, quando as pessoas vêm falar comigo de suplementação, e aí eu vou falando, né, vou citando sobre a Optimum Nutrition, inclusive essa semana estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa falou assim: "Ah não, mas, pô, mas é que você, tem o patrocínio da Optimum Nutrition". Eu falei assim: "Não, não, entenda, a Optimum Nutrition são os produtos mais selecionados, com maior qualidade, com maiores testes que tem. Então, assim, se eu não fosse patrocinado pela Optimum Nutrition, eu estaria comprando os produtos da Optimum Nutrition, porque Assim como eu quando a gente comprei durante muitos anos. É. porque quando a gente fala em saúde, quando a gente vai falar em performance, saúde num âmbito geral, né? Porque suplemento não é só para aquela pessoa que quer ficar fortona, malhadona, Sim, não. Ele é perfeito. essencial para todo mundo. Então, se eu quero o melhor treino, se eu quero o melhor personal trainer junto comigo, se eu quero o melhor nutricionista junto comigo, eu também quero o melhor produto comigo, para eu poder ter uma qualidade de vida melhor, para eu atingir meus resultados. Então, depois do que a gente viu ali na prática, né, como é feito cada detalhe de cada produto, ali, assim, foi de bater o martelo várias vezes e falar assim: "Ó, não tem comparação". Ô Coimbra, se você tivesse que indicar um produto para um paciente seu que está começando hoje, porque não para a turma da alta performance, Não, e até para a turma da alta performance, independente de qualquer coisa, qual seria um Creatina. produto? creatina, sem dúvida alguma. Eu também ia falar exatamente, se tivesse todo mundo que me pergunta é a creatina, e por quê? Primeiramente, assim, quando a gente fala da creatina, a creatina ela não consegue ser substituída como o segundo lugar. Eu vou falar o porquê. Às vezes ali, eu consigo, por exemplo, tomar um café da manhã e colocar ali 3, 4 ovos mexidos e ter uma boa quantidade de proteína, ok? Sim, Se eu não consigo, em algum momento, no lanche da tarde, etc e tal, eu coloco ali uma dose de whey protein, ok? sim. Mas se eu consigo ter tempo, eu também posso comer frango, eu também posso comer carne, que não tem o mesmo score aminoácidico, facilidade de digestibilidade, de prática e etc do whey protein. Mas quando a gente fala da creatina, né, a creatina ela não pode ser substituída. Ou seja, para que eu tenha as concentrações da creatina, como eu tenho na suplementação de 5 gramas, eu preciso comer 1 quilo e tanto de carne, por exemplo, por dia. Então é uma quantidade absurda para que eu chegue à concentração dos benefícios que a gente tem da creatina suplementada. E antigamente, a gente falava muito em exercício de força, né? Sim, Todo mundo que treinava, ó, gente, tá fazendo força, quer ter mais força, creatina. A gente fala em força, a gente fala em recuperação muscular. Hoje a creatina está sendo citada em diversos papers para diminuição de demência, de Alzheimer, Eu ia até te de perguntar melhora de isso. fertilidade, né? De melhora de fertilidade, de redução de risco de diabetes, de melhora de controle glicêmico em pacientes já diabéticos. E hoje, o que está acontecendo no movimento da creatina é que a gente está descobrindo muito mais coisas sobre a creatina. E eu acredito que ainda vão surgir muitas outras descobertas relacionadas à própria molécula de creatina.
Em termos de idade, qual a idade, que a pessoa pode consumir creatina, pode iniciar o consumo de creatina? Tem isso hoje, claro? Então, hoje, na verdade, existe não é um consenso, tá? Mas assim, quando a gente tem alguns atletas adolescentes, então aí, obviamente que a gente não vai indicar para pessoas ali recreativas de 12 anos, de 13 anos, a gente vai simplesmente ali na alimentação. Mas, por exemplo, eu falo por atletas que eu tenho de time de futebol, de 15 anos, de 16 anos, dependendo da posição ali, né, que a pessoa joga, faz sentido já sim começar, né, uma suplementação de creatina. E aí, para as pessoas 18 mais, que elas têm a capacidade de tomar a decisão, principalmente, né, a gente acaba suplementando creatina mesmo com as pessoas que são desportistas, né? E até algumas pessoas que são mais jovens também, mas que levam aquilo ali a sério. Então, uma das coisas, dos critérios que eu vejo muito para usar ou não a creatina é o quanto aquela pessoa está comprometida com aquilo e por quanto tempo. Porque às vezes eu pego um rapaz de 16 anos, só que desde 12 anos, 13 anos, a pessoa vem treinando e sem parar. Eu tenho Aí alguns, faz sentido. eu tenho alguns adolescentes que chegam hoje no consultório, gente, que é assim, ó, é assustador. Pelo fato de hoje as pessoas terem saído mais aquele estigma de não posso treinar porque senão não vou crescer de altura e etc. E as pessoas estarem começando a treinar cada vez mais jovens. A gente vê hoje físicos de pessoas com 16 anos, com 17 anos, que você diz assim, meu Deus, mas tem gente que é adulto, que treina há não sei quanto tempo, que nunca Não conseguiu tem. construir um físico desse, né? Então, ali vale a pena a gente já utilizar ali a creatina, né? Que legal. Boa. E eu já posso dizer o segundo é o whey protein, gente, principalmente pela qualidade da proteína. Existe um score que a gente chama de score PDCA, né? Esses scores, principalmente, eles falam sobre a qualidade daquela proteína em relação a ter ou não também algum aminoácido deficiente. E de todas as proteínas que existem no mundo, o whey protein é o maior PDCA de todas. E ao mesmo tempo, o processo pelo qual é feito o whey protein desenvolvido na Optimum Nutrition, a gente tem uma alta concentração também de aminoácidos de cadeia ramificada, de glutamina, uma alta quantidade de proteína por dose. A gente tem também um sabor inigualável, né? E a gente tem o que eu considero o principal, que é a qualidade de matéria-prima. E eu falo também da versatilidade, né, que, por exemplo, qual que é o maior desafio de uma pessoa que está fazendo dieta? Principalmente se ela for uma formiguinha, é aquela necessidade de consumir alguma coisa doce. Então, fora o shake que dá para a gente fazer com whey, a quantidade de receitas que a gente tem hoje para Ah, poder sim. facilitar essa É aderência à dieta é smoothie, é panqueca maravilhoso. de banana com caldo de whey, existem mil e uma possibilidades. Exatamente. Ô, gente, e para não tomar mais o tempo de vocês, eu gostaria de fazer aquele bate-bola com vocês, pode ser? Pode. Lógico, bora. Com os dois, tá? Primeiro a Karina, óbvio que, né? Ah, Desculpa, Norton, mas o estradiol, a gente tem que manter o respeito pelo estradiol acima da ai, não me testosterona. fale de estradiol. Sei que não é pessoal. Jamais, jamais. Ah. Karina, bate bola. Qual o seu momento favorito para treinar? Pela manhã, adoro. Adoro acordar, tomar meu café da manhã e correr para academia. Maravilha. Norton. Não sei nem te responder, porque eu faço live de manhã, eu faço live à noite, eu treino musculação de tarde. O Norton tá que nem os profissionais, professores de spinning, viu, amiga? Que dão 5 Não aulas e treinam para. 5 vezes. Na hora que toca o apito do micro-ondas, eu já começo a fazer polichinelo. Suplementa que ajuda, viu? Eu vou te mandar um whey ou a creatina da Optimum também, que vai dar um up aí. Ah, aceita. De caminhão. Qual que é o seu melhor momento em Coimbra? Cara, isso foi mudando ao longo do tempo, sabe? Por quê? Antes, eu achava que o melhor momento era o momento de noite, quando todas as pessoas elas paravam de me pedir alguma coisa. Então, o paciente parava de pedir pós-atendimento porque já era tarde, então as pessoas não me chamavam tanto e etc. Então, meio que todo mundo ia dormir. Eu disse, cara, agora eu vou fazer um treino.
Só que eu vi o quanto cansado, né, o quanto, debilitado já eu já estava do dia, o cansaço, a quantidade de horas que eu já estava acordado. Então hoje, eu confesso para vocês que o meu café da manhã, ele é pós-treino. Então eu faço ali um pré-treino de literalmente para ir treinar, né, como bem ali, dependendo do dia e da intensidade, do volume de treino, na noite anterior, principalmente não como muito antes de dormir, então faço ali a última refeição pelo menos ali de 3 a 4 horas antes de dormir. A quantidade de carboidrato e o volume sempre está de acordo com a periodização e de acordo com o treino do outro dia também. Ou seja, com a fase de treinamento que eu estou buscando e com o treino do outro dia também, se é um treino de mais intensidade, de mais volume, quanto tempo eu vou treinar e etc. Então, eu faço uma suplementação pela manhã e logo em seguida eu já vou treinar direto ali. Deve dar ali uma diferença de uns 30, 40 minutos no máximo. E na volta é que eu faço o café da manhã. Então, olha que interessante. O meu whey, normalmente, ele entra de desjejum. E você deve ter, percebido, assim, uma super, melhora no rendimento quando você fez essa Absurdo, troca, né? Se absurdo da minha capacidade cognitiva. E eu acho que o segredo justamente é, tipo assim, eu consigo treinar de manhã ou em qualquer outro horário do dia, eu consigo me ajustar. Mas a mensagem que você passou é tipo assim, você se priorizou, você não deixou o treino para quando tivesse tudo resolvido. Você colocou É, o Coimbra em primeiro lugar e você percebeu com certeza uma melhora em tudo, né? Até e eu no aspecto confesso, profissional. eu confesso para vocês, gente, que assim, com o passar do tempo, a gente vai começando a nos colocar em primeiro lugar sem ter culpa, sabe? Porque antes a gente quer muito crescer profissionalmente, então a gente tudo faz, né, pelo crescimento profissional e etc. Então tudo eu fazia pelo Daniel Coimbra Nutri, pelo doutor Daniel Coimbra, e muitas vezes o Daniel Coimbra CPF ele ficava ali, né, em segundo e terceiro, às vezes em quarto lugar, né? Primeiro vinha o nutricionista, aí depois vinham os pacientes, depois vinham as palestras, depois vinham os conteúdos e tantas outras coisas. E assim, com o passar do tempo, a gente vai começando a se colocar em primeiro lugar e vai entendendo que isso não é egoísmo. Porque, na verdade, se o CPF não tiver bom, o CNPJ não vai estar bom. Se o CPF não tiver bom, o clima em casa ele vai pesar. Né? Então, a gente começa a entender que a gente se coloca em primeiro lugar e que isso não é egoísmo e muito menos egocentrismo. Mas a gente faz justamente pelas pessoas também que estão ao nosso redor e que nos amam, né? Porque para a gente estar bem para as outras pessoas, a gente precisa estar bem conosco, Exatamente. né? Que lição. É isso. E eu acho que isso é um processo de maturidade mesmo que a gente vai ganhando com o tempo. Inclusive, esse ano também foi um ano que eu comecei a treinar aí o triatlon, né? Eu sempre acompanhei tanto pessoas de diversas modalidades esportivas, né? Eu e o Norton, a gente fez o acompanhamento do Gabriel Medina no surf, tem vários atletas de jiu-jitsu, de fisiculturismo, já preparei vários atletas biquíni também, amiga, né? Legal. Men's Physique, etc. E eu sempre tive ali aquela vontade incubada de fazer um Ironman, sabe? Mas eu disse assim, cara, onde é que eu vou encaixar na minha rotina uma rotina de um Ironman? Se eu vejo aqui que as pessoas treinam 12, 14, 16 horas, por exemplo, por semana, eu não consigo treinar nem meus 40 minutos, eu ainda treino muito corrido, né? Como é que eu vou fazer isso? E tem sido muito maravilhoso, né? Descobrir algumas versões do Daniel que aos 39 anos ele nem sabia que existia. Não, Acho que o quando Daniel eu vi o de Daniel hoje, entrando né? no Iron Man, eu falei, ah, endoidou de vez. Ele já era doido, mas agora. Agora, agora Mas ele sabe o que é desistiu. uma Limite, né? coisa? Olha que é uma coisa, gente. Que engraçado, né? Só para vocês terem noção. Daniel, quem é que tu descobriu dentro de ti que existia? O Daniel Coimbra é paciente. Eu não estou falando do meu paciente do consultório. Eu estou falando de desenvolver a habilidade da paciência. Porque persistente eu sempre fui, mas paciente nem sempre. Você E quando, queria o resultado de maneira imediata e agora você Na consegue. O verdade, que na você fala de verdade, não é que eu paciência? queria o resultado de maneira imediata, é que eu queria colocar mais intensidade do que os outros para ter o resultado diferente. E nem sempre é o caminho, né? E nem sempre é o caminho.
E quando a gente fala, por exemplo, de endurance, eu quero chegar mais rápido, por exemplo, a correr nessa velocidade, nesse pace. Eu vou correr mais vezes por semana, vai lesionar. Então, não é sobre correr mais vezes por semana, é passar 3 anos correndo. Não é sobre pedalar 5 vezes, ou 7 vezes, ou 10 vezes por semana. É ter uma construção na bike, sabe? Então, existem coisas e adaptações fisiológicas e metabólicas que, mesmo que eu queira dar o máximo de intensidade, elas só vão acontecer daqui 3 anos, 5 anos e tá tudo bem. Nossa, você falou Pessoal, isso. rapidinho, eu preciso só colocar meu computador para carregar que vai acabar em 2%. Tá. Calma aí. Beleza, E- beleza. O Daniel, e você falando isso, o que você falou encaixa no fisiculturismo também, né? Porque não adianta eu acelerar, querer treinar mais para o físico aparecer de uma maneira mais rápida. Mais que não é glúteo esse. para em 4 meses aparecer aquele glúteo daquela forma que você gostaria e aparecer aquele físico incrível. Na realidade, não é. Na realidade, eu tenho que ter a paciência de ter o descanso correto, o aporte de nutrientes da maneira correta naquele tempo, e tem que esperar. Nossa, você falou, definiu tão bem. Eu acho que Muito bom. Muito bom. várias modalidades vai para o mesmo caminho. E que bom que as pessoas de casa estão tendo acesso a esse nível de papo com um nível de consciência tão alto, né? Que vocês possam de verdade colocar isso na rotina de vocês e que possam se priorizar e entender que vocês querem especificamente aquele objetivo que só você sabe qual é, mas ao mesmo tempo você vai viver o processo e viver o processo é tão gostoso quanto alcançar o objetivo. Esse Então, é o não ponto que a tem- gente estava falando, né? Das pessoas elas quererem o resultado, mas elas ignoram o processo. Ou querem o resultado, mas querem pular a fase do processo, né? E o mundo está sempre nos oferecendo atalhos, em todos os sentidos. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. Então é melhor ter um atalhozinho que faça eu ganhar o dinheiro X, né? Eu quero ter o corpo dos sonhos, mas eu não quero passar pelo processo. Então eu ouvi falar que existe algo que possa acelerar esse E o processo. que não falta são os vendedores de atalhos, né, meu Os amigo? vendedores de atalhos, exatamente. Então isso em todas as áreas, acho que o ser humano ele quer sempre descobrir o pulo do gato, né? Qual é o caminho mais rápido? O que que eu posso fazer para não ter que passar por essa fase? Enfim, o que que eu posso fazer sem abrir mão daquilo que eu gosto? É isso. Né? E se O eu tivesse desafio maior que é fazer- esse, né? Vocês fizeram comigo, agora eu vou fazer com vocês. Se Tá. bate pronto. Karina, o suplemento que não falta na tua casa e nem falta na tua rotina. Creatina. Creatina todo santo dia, e esse, pela facilidade, é o que eu consigo levar em viagem, porque o pote é pequeno, então, por mais que eu esteja assim fora daqui de São Paulo, eu carrego comigo. Maravilha. Norton, já vi. Creatina e whey protein. É o que não falta para mim todos os dias. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Karina, como é que é um dia sem treinar? Nossa, não fala que é um dia sem treinar, não. Eu me lesionei, eu tive que ficar um período sem treinar. Eu deixei quase todo mundo louca, porque, tipo assim, eu já tenho o hábito de treinar, né? O treinar faz parte da Karina, faz parte de acordar a Karina, de deixar a Karina preparada para fazer um monte de atividades. Então, só quem não pode viver isso por um período, tipo assim, por causa de uma lesão, vai entender o que eu tô falando. Norton, não tô falando das lives, tá? Tô falando do seu treino. Ah, nem sei o que é isso. Não, mas virou a terapia diária. Eu falo que eu não faço nem mais pelo físico, né? Mas é mais, é uma válvula de escape, é o momento em que eu relaxo, então vira parte de você, né? Então, o que que é um dia sem dormir? O treino ele virou esse essencial. Não falo nem uma necessidade, mas aquilo que é essencial. Né, dormir é essencial, não quer dizer que é uma necessidade, é lógico que é uma necessidade, mas eu prefiro olhar pelo olhar do essencial e não da necessidade, porque a necessidade liga muito a sacrifício, a coisa difícil.
né? Então é essencial dormir, é essencial fazer uma boa alimentação, é essencial treinar. Daniel, Agora vocês podem perguntar para mim como é que eu me sinto sem um dia de treino no meio de um ciclo de Ironman? Eu acho que você se sente aliviado. Eu me sinto menos cansado. É. Muito bom, muito bom. Mas sabe o que eu Mas, acho gente, legal, eu Dani? só quis trazer essa brincadeira para vocês, para dizer assim, ó, a gente precisa, né? Existe muito aquele contexto de, olha, não, vamos dar dia off e etc, né? Mas o non-stop, na verdade, é não parar de evoluir. Não é ficar um dia descansando. Porque dias de descanso, às vezes, eles existem, eles muitas vezes são necessários também. Porque o que a gente quer no non-stop é que a pessoa não pare. Não é que ela não possa tirar um dia para descansar, né? E isso eu acho muito importante da gente trazer também para que não se torne um peso, para que não se torne um fardo, para que aconteça de uma forma tão leve ao ponto do Norton dizer que não é necessidade, para simplesmente dizer que já faz parte do contexto. E isso é que é bacana. é o que acontece, né? Perfeito. Tem gente que olha o Maravilha. treino como uma punição por eu ter comido demais. Por eu ter comido errado, então eu vou ter que treinar, como se fosse uma punição, né? Então a maneira como a pessoa ela tem que enxergar, o benefício, o privilégio, né, de você treinar, de você fazer um prato saudável, isso é um privilégio, né? Não é uma punição. Com É certeza. pra isso. O que eu queria só te falar, Dani, um negócio que assim, agora você tá no Ironman, eu vejo, pô, você sempre postando, acompanhando as coisas. Eu acho legal, inspirador, porque as pessoas sempre ligam a parte física. Pô, o Dani tá correndo, o Dani tá nadando, o Dani tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas ninguém entende ou para, né, para poder analisar a guerra na tua cabeça. Porque, correr muitas vezes é até que fácil, mas você precisa vencer a guerra e as vozes da sua É cabeça. mental. É É, mental. o treinamento físico, antes de ser físico, ele é mental, né? Ele é mental. Ele é mental. Tanto que uma das coisas assim que eu tenho feito muito, e que eu já tinha feito muito isso, né? Tanto no tênis de mesa, que foi assim, onde eu fui campeão brasileiro, onde eu fiz parte da seleção brasileira, como no jiu-jitsu, como nas lutas, etc. Eu sempre fui muito de visualizar, sabe, como é que eu queria que as coisas acontecessem. Então, assim, eu comecei a trabalhar essas técnicas de visualização, de tipo assim, cara, como é que eu vou sair do mar e eu vou para a bike? Como é que eu vou estar? Como é que eu vou estar? Eu vou estar correndo, eu vou estar caminhando, eu vou sair para a direita, eu vou sair para a esquerda. Então, tudo isso é um trabalho mental, porque, e, cara, quando você chega ali lá na terceira, na quarta hora, teu corpo pede o tempo inteiro, a cada segundo, a cada minuto. Para, eu tô cansado. Ou seja, e você precisa continuar. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Qual é, Norton, o teu motivo para continuar? O motivo para eu continuar vivendo, porque isso faz parte da minha vida. Vamos voltar naquilo, é o essencial e não a necessidade. Então ele é o essencial para eu manter todo o resto funcionando. Então ele acaba virando uma base, a base de uma boa alimentação, vai um tripé, uma boa alimentação, a atividade física, a crença, eu acho que isso é o que acaba sustentando todo o resto da minha vida, todas as relações, trabalho, tudo está em cima desse tripé. Então é um tripé que não é a necessidade, mas é essencial, que se eu tirar, todos caem. Karina, agora você, um motivo para continuar. Envelhecer bem, igual eu falei, né? Eu quero estar com mais idade e conseguindo viajar e conseguindo fazer as coisas sem o auxílio de uma outra pessoa, realmente aproveitando lá na frente da maneira que eu aproveito hoje, né? Eu sei que está longe, estou lá há 52 anos, eu estou pensando quando eu tivesse daqui a 40 anos, daqui a 30 anos,
mas eu consigo pensar a longo prazo. Eu já aprendi, já fiz todo esse caminho que o Norton colocou no começo, que é de pensar no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. Então eu já trabalhei isso tão bem que eu consigo focar lá na frente. Então o meu objetivo é chegar com a mesma força, com a mesma Muito bom, vitalidade lá na frente. muito bom. E Parabéns, você, amigo. Dani? Tem uma palavra que pesa muito na minha cabeça, que eu confesso para vocês, que é legado. Legado, acredito que a gente pode definir naquilo que fica depois de mim. Então, o motivo para continuar era deixar um legado. Eu acredito que todos nós, a vida é muito curta, e a vida, ao mesmo tempo, ela é muito efêmera. E eu acredito que todos nós estamos aqui, nós temos um porquê de estar aqui, e não em outro lugar, e não ter nascido em outro tempo. Então, eu quero deixar o meu legado, sabe? Então, o motivo para continuar é deixar um legado. No começo, a gente busca muito sucesso profissional e sucesso fala sobre você. Mas quando a gente fala de legado, a gente não fala sobre você. A gente fala do que você vai deixar para os outros. Então, é isso que eu quero, de fato, construir. E é por isso que eu quero continuar, por deixar um legado. É a maneira de você continuar vivo, né? É, É é isso. sempre. Uma, É isso. É uma uma coisa, coisa que. Sabe aquela coisa que mexe com você? sim, é a maneira que quando você sair daqui, você continua vivo nas pessoas e naquilo que você deixou. O, o anseio, acho que, do ser humano é querer saber o seu futuro, é querer adivinhar o seu futuro. Mas se você quer saber o seu futuro, é só você olhar para os seus hábitos. Porque Perfeito. o seu futuro vai ser sempre o reflexo daquilo que você está É, eu, plantando hoje, eu né? gosto muito, eu gosto muito que o Norton, cara, ele traz muita gente pro racional. E eu Sim. adoro trocar muita ideia, trocar muita figurinha com ele, porque, tipo assim, é muito racional as coisas, sabe? De fato, quando a gente para pensar, algumas coisas estão na frente do nosso nariz e a gente não está enxergando da forma que deveria enxergar. Então, eu gosto muito dessa condução racional que o Norton traz muito para todas as conversas que a gente tem. Ele coloca muito bem, Ô, realmente. gente, e antes de me despedir de vocês, né, quero agradecer aqui a Optimum Nutrition. E a Optimum Nutrition, ela está aí no mercado há 35 anos, né, com um grande aliado, né, uma marca parceira, aliada de quem treina, de quem concilia dieta com rotina, de quem concilia dieta com treino e que busca evoluir, principalmente tendo uma suplementação correta, uma suplementação de qualidade, sempre voltado para a saúde, né, para tornar aquele objetivo que muitas vezes é um sonho em um objetivo alcançável, né? E a Optimum Nutrition ela quer que cada um aqui siga desbloqueando a sua melhor versão, né, de forma constante, de forma gradual, né, e levando, né, esse estilo de vida non-stop, que não significa não parar, mas sim de construir o seu tijolinho todos os dias. Eu quero agradecer a vocês dois pelo papo, pela noite maravilhosa que eu tive aqui, né, de estar com vocês. Vocês brilharam e para mim é uma grande honra, né, ter sido host aqui desse podcast hoje. Ó, parabéns para nós. Adorei conversar com vocês também. Aprendi muito, viu? Dani, obrigado, cara, obrigado. Prazerzaço estar com vocês, bater esse papo com vocês. Pessoas que eu admiro e em todos os sentidos. Boa. Beijo. Beijo, gente. Com Deus. Até mais.